Aqui estamos nós de novo na terceira aula da nossa jornada. Hoje nós vamos falar sobre planejamento. Para isso, eu conto que você já esteja com os teus hábitos mais produtivos em ação. Eu conto que você já tenha as 3 metas da maneira como nós desenhamos na última aula. E eu peço que, se você ainda não assistiu, que você volte, assista o primeiro módulo, onde a gente fala de geração de hábito, e o segundo módulo, onde nós falamos sobre criação de metas. Combinado? E para você que já está aqui acompanhando direitinho com a gente, já estamos juntos, vamos agora para o planejamento das metas que você criou. Vamos lá. Vanessa, por que cargas d'água? Eu tenho que planejar essas metas? Já não tá bom criar? Não. Sabe por que não? Porque se a gente cria, eu tenho certeza que há anos você tem criado metas lindas, né? Todo ano. Talvez algumas muito abrangentes, isso tenha dificultado você de alcançar. Mas alguma meta você criou e você não alcançou porque você não se planejou, você não agiu efetivamente em cima dessa meta. E é isso que a gente vai mudar agora. Hoje a gente vai aprender a se planejar. Então vamos lá. De repente, quando eu tenho um planejamento adequado, eu sei exatamente qual é a minha meta, então eu sei exatamente aonde eu quero chegar, e aí eu me planejo passo a passo para chegar nessa meta. Então eu sei quais são as ações que eu preciso fazer ano a ano para chegar no meu grande objetivo de 10 anos, por exemplo. E sabendo cada ano, eu sei me planejar o que eu tenho que fazer cada mês, eu sei me planejar o que eu tenho que fazer cada semana. E é isso que me aproxima do meu resultado, da minha grande taça da vitória. Ou eu posso, de repente, ter ações desencontradas. Ai, gente, sei lá, hoje eu acho que deve ser importante eu fazer isso. Tá bom. Fulano tá me falando que eu preciso fazer essa meta para me aproximar. Hello! É a sua meta? Enquanto a gente não tem clareza, a gente vai ficando ao acaso, né? De repente o que der para fazer deu e toca o barco. E aí, esse toca o barco pode mudar o que eu vou alcançar daqui a 10 anos. Eu gosto muito de brincar com o exemplo de castelo. Vamos supor que daqui a 10 anos eu quero construir um super castelo, pá. E aí, se eu sei exatamente quantos tijolos eu tenho que comprar no primeiro ano, quantos tijolos eu tenho que comprar no segundo, que ação de repente eu preciso me planejar para fazer já a partir do terceiro ano, no final de 10 eu consigo ter o meu castelo já lá. Agora, se eu não estou nem aí, eu não sei o que eu tenho que fazer, talvez no final de 10 anos eu tenha lá 10, 15 tijolinhos. Percebe como uma ação focada e concentrada pode me levar a ter tijolos ou castelo? É isso que eu queria ter para a tua vida. Chega de ter tijolo. Vamos construir o castelo que você tem, querido, há tanto tempo. E aí o que vai mudar é o seguinte: as ações que você vai praticar a cada dia, e nesse momento, pausa aqui. Cada dia eu quero dizer, as ações que você vai fazer neste minuto são importantes para te levar nesse objetivo. O fato de você estar aqui, concentrado, aprendendo a planejar, eu tenho certeza que já é um passo muito importante para fazer você se aproximar da sua meta. Então, a sua ação do momento, a sua ação de hoje, pode te trazer exatamente para o lugar que você está hoje, que é de repente de ações desencontradas, te trazem para a tua realidade de hoje. Ou, a partir do momento que você tem ações focadas e definidas, te levam para a meta que você tem desejado. Vamos focar então nesse planejamento? Lembra, por acaso, do módulo 1, quando a gente fala de estabelecer rotina? Eu vou retomar ele aqui. Olha como uma rotina faz diferença na sua vida. A menos que alguma coisa tenha mudado, mas eu acredito que não, o seu dia tem exatamente as mesmas 24 horas que o meu. Tem exatamente as mesmas 24 horas
que Gandhi. Tem exatamente as mesmas 24 horas que Bill Gates. Tem exatamente as mesmas 24 horas que a pessoa mais produtiva que você conhecer e quiser imaginar. Só que por que algumas pessoas alcançam e outras não alcançam? Será que sei lá, essa pessoa é uma sortuda? Ela é tão focada que esse foco traz sorte para ela. A partir do momento que eu me dedico, que eu me foco a cada ação, a cada minuto, a cada hora do meu dia, é que eu percebo como esses resultados gerados vão fazer diferença. Então vamos lá, eu tenho 24 horas no meu dia, você também tem 24 horas no seu dia. Dessas 24 horas, vamos colocar uma média aqui, que a gente usa 8 horas para dormir, 2 horas café da manhã, almoço, jantar, algum lanche, e 1 hora de asseio. Banho, escovar os dentes, passar creme. Eu tô sendo bem maneirinha, colocando só 1 hora. Então, na soma aqui, eu usei 11 horas para essa rotina diária, que eu não posso abrir mão. Me sobram 13 horas. E aí eu coloquei 2 modelos de pessoas. Vamos usar aquela nossa capacidade de premonição que a gente usou no último módulo e vamos adivinhar onde cada uma dessas pessoas vai chegar? Elas têm as mesmas 13 horas, combinado? Então tem aqui a pessoa A. A pessoa A fica 3 horas por dia em redes sociais. Aqui eu faço um adendo. A média do brasileiro, já existem estudos que mostram que o brasileiro fica em média de 3 horas e meia a 4 horas e meia por dia em redes sociais. Alguns trabalham com rede social e esses ficam até mais, mas tudo bem porque está alinhado com o trabalho. Outros ficam ali simplesmente rodando o feed, vendo a vida dos outros, achando que a vida de todo mundo é maravilhosa e a dele é uma nhaca. Mas na verdade ele não está fazendo nada para melhorar a vida dele porque ele está só lá, ó, rodando a tela. Então eu fui até generosa, fui boazinha, porque essa pessoa só passa 3 horas por dia em redes sociais. Aí ele passou 2 horas em reunião. Mas aquela reunião que a gente sabe como que é, né? Um atrasa, enquanto esse atrasa todo mundo fica esperando, aí chega, aí conta como é que foi isso e aquilo e ninguém se concentra. Na verdade, ninguém sabe direito para que é essa reunião, e aí desfoca total, aí de repente toca o celular de um, ele tem que atender, pausa a reunião, e aí a reunião termina, ninguém chegou a lugar nenhum e foi um tempo totalmente improdutivo. Então vamos colocar que ele levou 2 horas aqui nessa reunião. 2 horas ele ficou procrastinando, ó, chamando aquela recompensa que a gente falou no módulo 1, sabe? De, vou ficar, sei lá, deitado aqui, jogado, pensando na morte da bezerra. Putz, lembra aquela fase? Nossa, gente. Não, daqui a pouco eu faço, agora eu tô dando uma relaxadinha. 2 horas procrastinando, atrás de recompensas, por nada. Aí ele ficou 1 hora fazendo um relatório, tinha que entregar hoje, 1 hora focado no relatório, top. 2 horas fazendo uma rotina de trabalho que precisava focar ali 2 horas nessa rotina. Aí passei 1 hora com minha família, meus amigos, essa 1 hora eu dividi entre eles ali, era o que tinha para hoje. Peguei a noite para me compensar, fui assistir um filminho, 2 horinhas ali. Passaram as 13 horas. Bom, aqui eu tenho um perfil. Não sei se você se enquadrou aqui ou não, mas vamos ver o segundo perfil. Essa pessoa ela gasta 1 hora se planejando. Então, bom, vamos supor que é um domingo, ela está se planejando para a semana, ou é uma segunda-feira, está planejando quais vão ser as atividades dela, de quem trabalha com ela, tal. 1 hora focada nesse planejamento, 2 horas pensando na estratégia, tá ok. Então, se eu desejo alcançar isso daqui a 10 anos, 5 anos, hoje eu preciso usar dessa estratégia, tal departamento, tal pessoa tem que fazer isso, eu tenho que trabalhar com isso, a estratégia da minha vida pessoal, eu tenho que pensar dessa maneira e agir dessa outra maneira com a minha família, se eu quiser alcançar esses resultados diferentes. 2 horas ali pensando no jogo, como é que vai funcionar. 1 hora eu uso delegando. Eu parei para pensar e tem coisas na minha rotina que de repente não precisa ser eu que vou fazer. Eu posso dar a oportunidade de outra pessoa aprender, outra pessoa crescer
e com isso eu consigo vagar espaço na minha agenda para focar em outra coisa. Show, vou passar 1 hora desse dia delegando uma atividade para alguém. 2 horas eu vou focar na rotina do meu trabalho, é uma rotina específica e eu vou contar 2 horas focada ali. A gente tinha combinado de traçar 3 metas, né? Então eu vou passar 1 hora trabalhando na minha meta 1. Então ações que eu preciso fazer para me aproximar da meta 1. 1 hora focada em ações que eu preciso para alcançar minha meta 2 e 1 hora na minha meta 3. Show! Eu vou ter 2 horas para me dedicar para minha família, para os meus amigos, fazer uma atividade em conjunto. 2 horas focada lá, tempo de qualidade, aproveitando de verdade esses momentos. 1 hora eu vou para minha academia, preciso cuidar da minha saúde e tal. 1 hora eu tenho de lazer. Eu, Vanessa, amo dança de salão. Nesse dia eu vou ter 1 horinha para o meu lazer. Maravilha, então são 2 pessoas completamente diferentes. Primeira pergunta que eu te faço, você se enquadra mais no primeiro ou no segundo? Eu não te conheço, mas eu acho que você ainda está mais próximo deste, mas você está ouvindo esse treinamento justamente porque você quer se aproximar do segundo modelo. E aí eu te digo uma coisa, as 2 pessoas têm exatamente as mesmas 13 horas. Mas qual você acha que vai ter resultados melhores, sei lá, daqui a 1 ano? Esta ou esta? Percebe que essa daqui, se ela colocou alguma meta no começo do ano, ela não tá nem agindo. Esse daqui tá se preocupando, 1 hora por dia em cada meta. Esse daqui vai se aproximar muito mais do objetivão grandão do que esse daqui. Ele tem ações efetivas diárias para cada uma dessas metas. Aí você vai me falar assim, Vanessa, mas eu trabalho numa empresa, eu não tenho como sair mais cedo, entrar mais tarde. Primeira coisa, essa empresa, esse emprego está alinhado com os seus objetivos, com a tua essência, com aquilo que você quer agregar valor na vida das pessoas? Talvez seja um ponto para repensar. O que você poderia fazer para realmente agregar valor para a vida de alguém? Mas não, Vanessa, estou satisfeita, é uma decisão, não vou continuar aqui, vou focar e vou ter mais resultados e eu quero crescer aqui dentro. Show de bola, também te apoio, desde que essa seja a sua decisão e você saiba que é isso que você quer. Eu sempre defendo isso, eu vou apoiar tudo que vocês me falarem, desde que isso esteja claro para você que isso é o melhor para você. Então tá, então você tem a tua rotina definida. Então se isso tem tanto significado para você, provavelmente alguma dessas metas tem a ver com o teu trabalho. Então ali você vai se focar só no teu desenvolvimento nessa meta dentro do trabalho, você pode fazer isso lá dentro. Tua meta 2, tempo com família e amigos. Lembra o que eu falei no módulo 2, quando eu tratei de meta ecológica, de ter um tempo de qualidade com a tua família, então de repente você não precisa misturar, e enquanto eu tô com a minha família ficar respondendo e-mails, trabalhando. Não, é saber se focar para cada momento que você está em cada atividade. E aí você consegue trabalhar, sei lá, as 8 horas que você está no teu escritório e você tem ainda, ó, a gente colocou 13 horas aqui, então eu tenho ainda 5 horas para me dedicar, 5 horas para me dedicar para as minhas atividades pessoais. É muito tempo. Só que se dessas 5 horas eu gasto 3 horas, 4 horas em redes sociais, realmente não sobra tempo para trabalhar pelas minhas metas ou pela minha família. Então, à medida que eu tomo consciência do que eu estou fazendo com cada minuto, eu consigo programar um ou outro. E aí eu consigo saber o que eu faço hoje, como estará relacionado com o meu futuro. Eu acredito que o futuro desta pessoa vai ser muito mais uau do que o futuro desta. O futuro desta está muito mais alinhado ao que ela quer chegar, como ela quer ser e o que ela quer obter, do que o futuro desta. Então, a ação de cada hora deste dia, de cada uma dessas pessoas, tem muito a ver com o lugar onde elas vão chegar. E aí, a gente entra com um conceito que é de compartimentalizar. Dividir, separar. Porque se eu falo para vocês, a gente usou o exemplo do castelo daqui a 10 anos, né? Se eu falo, ó, gente, eu vou fazer um compromisso público
E para quem não sabe o que é compromisso público, sempre que eu declaro a minha meta, o que eu quero alcançar ou o que eu vou fazer publicamente, seja no almoço de família, seja no Instagram, no Facebook, sempre que eu deixo isso público, as pessoas vão poder me cobrar. Escuta, você não falou que você ia fazer isso? Ah, e por que você não está fazendo então? Então, se eu tenho um compromisso público, por exemplo, de ter um castelo daqui a 10 anos, e chega... Esse ano eu não faço nada pelo castelo porque eu estou ocupada com outras coisas. Ano que vem também estou ocupada com outras coisas. No 9º ano eu vou começar a fazer... Galera, só sobrou um ano e eu não construo um castelo em um ano. Lógico que não, né, Vanessa? Parece uma coisa surreal, né? Imagina, a pessoa deixou para a última hora, que absurdo! Para pensar, quantas vezes você já não deixou a sua meta? O que é mais importante para você para a última hora? Ai, não, mas depois, olha, eu vou cuidar muito do meu casamento, do nosso relacionamento, vou me dedicar para que a gente esteja cada dia melhor, para que a gente se compreenda cada dia melhor. Mas primeiro eu preciso super focar no trabalho. Esse ano não vou conseguir, tá bom? Então segura o facho aí, depois a gente ajeita o que degringolar. Galera, não é aí, não é por aí, não é esse o caminho. Então, se eu não compartimentalizo e eu sei exatamente o que eu vou fazer hoje pelo meu casamento, por exemplo, o que eu vou fazer hoje pela minha empresa, o que eu vou fazer hoje pela minha saúde, eu vou adiando e eu nunca faço. Me fala uma coisa, se você já não adiou muito uma coisa e de repente, desencana, nem vou mais fazer. Então, se eu marquei, por exemplo, eu comecei alguns meses atrás com colocar o hábito de caminhada. Então eu faço personal 2 vezes por semana e os outros dias eu ia caminhar. No começo, eu coloquei que eu tinha que caminhar em algum momento do dia, porque eu estava com uma rotina um pouco mais inflexível. E aí eu me programava, bom, eu vou de manhã. Se de repente eu precisava resolver alguma coisa, tinha algum treinamento, alguma coisa muito certeira de manhã, eu passava a minha caminhada para tarde. Sempre que eu passava a minha caminhada para tarde, se acontecesse alguma emergência, naquele dia era muito mais difícil de eu realizar. Até o momento que eu falei, escuta, não é isso. A gente sabe exatamente para que foram feitos os horários, para que foi feito o planejamento, para que foi feita a agenda. Então, se eu vou, sim, caminhar às 8 horas da manhã, eu não vou marcar treinamento para as 8. Ai, Vanessa, mas seu cliente só pode às 8. Não, meu cliente, junto comigo, nós vamos montar uma agenda para que ele tenha um espaço de horário que bata com o meu espaço de horário. Então não é, não, mas só pode. O só pode, gente, ele é tão reduzido, são tão poucas as vezes que a gente não consegue mudar o horário ou abrir uma brecha na agenda da pessoa para que a gente consiga se alinhar. Ou sentar com a outra pessoa e alinhar um objetivo. É tão raro quando a gente não consegue fazer isso, mas a gente acredita que é o contrário. A gente fala, não, mas não vai dar, eu não vou conseguir, ele não vai conseguir. Vai sim! Só que você precisa perceber que a sua agenda é a sua prioridade, que a sua meta é a sua prioridade. E a partir do momento que você perceber que a sua meta é a sua prioridade, você permite que o outro também coloque a meta dele como prioridade dele. E aí você começa a alcançar os seus resultados, o outro começa a alcançar os resultados e parece que vira uma bola de neve de gente alcançando resultados. Você pode ser o primeiro propulsor desse movimento, de alcançar resultados, de cumprir metas, de cumprir horários, de planejar a sua vida, compartimentalizar e alcançar. Já que eu falei em compartimentalizar, o que é isso? Vamos dividir essa meta? Então eu tenho o meu castelo, eu tenho lá aquele grande objetivo de 10 anos. Bom, para eu saber como eu vou alcançar isso em 10 anos, eu preciso saber o que eu vou fazer a cada ano. Maravilha. Então, se são 10 anos, eu divido essa grande meta por 10 e aí eu vou saber, por exemplo, quantos tijolos eu preciso alcançar no meu primeiro ano. Ou quantos R$1.000 eu preciso alcançar no primeiro ano para comprar meu apartamento daqui a X anos. Ou, sei lá, quantos quilos eu preciso perder
no primeiro mês para alcançar o que eu quero perder em um ano. É dividindo. Então tá, então eu tenho minha grande meta de 10 anos, divido por 10, eu sei o que eu preciso em um ano. Em um ano eu vou dividir por 12 meses e eu sei o que eu preciso fazer em um mês. Um mês eu vou dividir por 4 e eu sei o que eu preciso fazer em uma semana. E finalmente, em uma semana eu divido por 7 e eu sei o que eu preciso fazer no meu dia para alcançar o meu castelo. Lembra quando a gente falou da rotina do rapaz que fazia 1 hora por dia em cada meta? É isso daqui. Se eu sei exatamente o que eu vou fazer pela minha meta hoje eu dou aquele passo. Lembra do comece pequeno? Lembra do haja rápido que a gente falou no módulo da meta? Hoje eu dou o meu passo que vai me aproximar da minha meta. Então, se eu tenho uma rotina muito bem definida, se eu tenho uma rotina muito bem estabelecida do meu dia, é isso que vai me levar à direção da minha meta. Eu gosto muito de brincar com uma coisa que eu chamo de A Única Coisa. Isso veio de um livro chamado A Única Coisa, que eu recomendo, muito bom. Que ele diz exatamente isso. Se hoje tudo sair do prumo, tudo der errado, tudo desalinhar, e você puder fazer uma única coisa, qual é a única coisa que você vai fazer hoje que é importante pela sua meta? Tenha sempre isso definido. Eu monto a minha agenda e eu deixo sempre em cima, em vermelho, a única coisa. Porque, sei lá, vai que cai o mundo, sei lá, fecha tudo, eu só posso fazer uma única coisa. Isso aqui eu não vou terminar meu dia sem deixar de fazer essa única coisa. Tá bom? Então aqui compartimentalizar é isso, é dividir para espaços de tempo cada vez menores até que eu sei o que eu vou fazer hora por hora. Eu sei o que eu vou fazer segunda-feira às 7 horas da manhã em prol da minha meta, em prol da minha vida, em prol de ser quem eu quero ser e ter o que eu quero ter. Mas calma, porque a gente vai a compartimentalizar e montar esse dia na prática no próximo módulo, que é o de agenda. Segura aí. Por enquanto, nós já temos as 3 metas que nós desenhamos no módulo anterior. E aqui eu acho que cabe eu explicar por que eu coloquei esse número de 3 metas. Se eu colocar uma meta, se trabalhar por uma coisa só, acaba que você nem desprende tanta energia, você nem se foca tanto, que afinal de contas é uma coisa só e aí eu começo a ver redes sociais e ver outras coisas que até sobra um tempinho. Se eu colocar 7 metas, 8 metas, eu não vou ter ações todos os dias a favor dessas metas, porque senão eu vou ter que tomar, 8 horas no meu dia e acabou. Então, para a gente gerar esse hábito de alcançar metas, o número que eu julgo como ideal são 3 metas a serem trabalhadas a cada 12 meses. Então, para este ano, eu tenho 3 metas que eu vou alcançar. E essa é a minha sugestão para você. Mas nós já desenhamos essas metas no módulo anterior. Essas 3 metas eu vou ter 12 meses para alcançar, contando a partir de hoje, porque a partir do momento que eu ganho conhecimento, eu já coloco na minha prática e é isso que vai me trazer resultados. Então, o que eu vou fazer? Pega lá o papelzinho das metas, eu tenho a meta 1, a meta 2 e a meta 3. E aí eu vou colocar uma coluninha com cada um dos meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. E aqui eu vou escrever o que eu vou fazer pela meta 1. Então, meta 1, eu vou fazer atividade 1A, atividade 1B. Meta 2, tem atividade 2A, atividade 2B, atividade 2C. Lista o máximo de atividades possíveis relacionadas a cada meta. E aí aqui você vai definir em qual mês você vai realizar cada uma das atividades. Vai ser, de repente, em janeiro. E qual que é o objetivo? O objetivo é que eu tenha esse quadro preenchido, porque no próximo módulo, a gente vai para o módulo de agenda. E aí eu vou pegar, por exemplo, o meu quadrinho de janeiro
E eu vou pegar todos os xizinhos das atividades que eu tenho que preencher em janeiro, porque eu vou levar a carregar essas minhas atividades do mês de janeiro para aquele esquema do dividir por 4 e saber o que eu vou fazer em cada semana a favor das minhas grandes metas. Então, tarefa de hoje é pegar suas metas e dividi-las por 12, para saber cada uma das tarefas que eu vou fazer a cada mês. Combinado? Te espero na próxima aula, que vai ser a grande e derradeira aula para a gente finalmente fazer a nossa agenda e se aproximar do nosso objetivo. Bora lá!